Contrapondo obras cinematográficas que trazem um elenco de peso como forma de marketing, a fim de angariar premiações ou mesmo por escolhas artísticas por parte de seu realizador, também existem filmes que se focam em apenas um único intérprete, seja pela necessidade da narrativa, a fim de expressar sensações de solidão, isolamento e abandono, ou por limitações impostas pelo orçamento. Filmes como Náufrago, de 2000, Lunar, de 2009 e Até o Fim, de 2014, abordaram a desolação de seus protagonistas em ambientes inóspitos, como uma ilha deserta, o mar aberto e até o espaço sideral. Somando isso ao talento dos intérpretes principais, seus realizadores foram capazes de teorizar até onde vai a capacidade humana diante de situações inesperadas, aterradoras e sem qualquer chance de ajuda externa, enquanto os personagens centrais veem nessas situações incomuns a motivação necessária para realizarem autorreflexões acerca da vida, escolhas e consequências. Seguindo um padrão semelhante, mas de maneira menos drástica e mais objetiva, em 2013 tivemos o lançamento nos cinemas de uma obra que contou com apenas um ator em tela, dentro de um veículo BMW X5, e percorrendo as estradas em direção a Londres por pouco mais de 1 hora e 20 minutos. Tal filme, chamado apenas de Locke, trouxe uma premissa aparentemente simples e uma produção modesta, mas que conseguiu reverter suas limitações para criar uma das experiências mais imersivas e aclamadas de seu respectivo ano. Dirigido e roteirizado por Steven Knight, na trama acompanhamos a jornada de Ivan Locke, um mestre de obras em uma noite importantíssima de sua carreira, onde deve supervisionar uma entrega massiva de concreto para uma das construções não militares mais ambiciosas da história da Europa. No entanto, ao invés de ficar para garantir que tudo saia conforme o esperado, Ivan entra em seu carro e ruma até Londres, onde deve chegar em mais ou menos 2 horas. Nesse meio tempo, o personagem recebe diversas ligações questionando o motivo de sua partida, desde seu subordinado Donnell, que precisa cuidar da complexa operação em sua ausência, de seu chefe, que ameaça demiti-lo por sua atitude irresponsável, e da sua esposa e filhos, que aguardam ansiosamente sua chegada para assistirem uma partida de futebol. Porém, a ligação telefônica mais determinante é oriunda de um hospital, onde Bethany, uma mulher prestes a dar à luz, revela para o público que Ivan Locke é o pai, e a criança prestes a nascer foi fruto de uma relação extramatrimonial com o protagonista, durante a comemoração de um serviço em Croydon. Devido a isso, Locke está disposto a largar tudo o que mais importa em sua vida para acompanhar o trabalho de parto e dar toda a assistência necessária ao bebê. Locke não possui qualquer vínculo ou afeição por Bethany, algo que deixa bastante claro para ela, mas sua decisão é motivada por um senso de dever e para impedir que a criança tenha o mesmo destino que ele, abandonado por seu pai ainda criança. Ao longo da viagem, Ivan busca contornar a situação o máximo possível, primeiro passando as informações para Donnell e seu chefe para garantir a continuidade da entrega do concreto, em seguida revelando a dura verdade para sua esposa e seus filhos, e por fim, tentando confortar Bethany em seu trabalho de parto. Porém, na medida em que vai se aproximando de seu destino, a situação de Ivan vai escalonando a tal ponto que o mesmo se vê perdendo tudo o que construiu em sua vida. Um dos aspectos mais engenhosos da obra está em suas analogias, tanto visuais quanto narrativas. Começando pelo nome do protagonista, Ivan Locke, onde Ivan é uma versão eslávica do nome John, fazendo referência ao filósofo contratualista de mesmo nome, e também à condição atual do protagonista com Locke, referenciando sua situação, preso, naquele espaço reduzido do veículo. Não obstante, o personagem também funciona como um estudo de caso acerca do conceito de contrato social, discutido entre os filósofos contratualistas Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e, claro, John Locke, onde pessoas abandonam parte de seus direitos individuais e do seu chamado estado de natureza para viverem de maneira civilizada e em prol da coletividade. Em outras palavras, o homem abdica de parte de sua liberdade para viver de acordo com a ordem social, que preza pela moralidade, os bons costumes e um senso de controle legitimado, visando o bem social acima de interesses individuais e egoístas. Em contrapartida, tudo que for contrário a essas regras e valores morais deve ser evitado, impedido ou até mesmo repreendido. Ao que tudo indica, Ivan Locke vivia de acordo com esses preceitos, sendo um cidadão exemplar, um marido comprometido com a esposa ao longo de 15 anos, um pai amado por seus filhos e um trabalhador responsável e dedicado. No entanto, durante aquela fatídica noite, o mesmo viu tudo ruir diante da revelação sobre seu caso com Bethany, o que em uma sociedade tradicionalista como a nossa é considerado um grave desvio de conduta. De certa forma, ao aceitar ter uma noite com Bethany, ainda que movido pelo consumo de bebida alcoólica e do sentimento de pena e empatia pela personagem, o protagonista seguiu por um caminho contrário ao que é moralmente aceito pela sociedade e se rendeu ao seu estado de natureza, utilizando sua liberdade individual para agir de acordo com sua vontade mais imediata e primitiva, em detrimento da opinião social acerca de tal ato, e principalmente do que sua esposa e filhos iriam sentir e pensar acerca disso.
Tal desvio não apenas é retratado no filme de maneira literal, mas também metafórica. A autoestrada britânica, com suas curvas, desvios e retornos, é uma representação micro da estrutura macro da vida, onde todos nós somos responsáveis por nossas escolhas. Estas que podem nos levar a caminhos dos mais diversos, mas em todos haverão consequências, boas e ruins. Infelizmente, o que para Locke era um desvio impensado e até justificável, se tornou uma cadeia de eventos desastrosos em sua vida. Por estar abandonando seu trabalho a fim de dar assistência no nascimento de um filho concebido fora de seu casamento, as suas justificativas diante de seu chefe não só são insuficientes, como também inflamam ainda mais sua raiva pelo ato do subordinado, mesmo reconhecendo tudo o que ele já fez ao longo de quase 10 anos de serviço. Além disso, seu assistente Donald, que claramente demonstra que nunca lhe fora atribuída tamanha responsabilidade antes, entra em desespero, se irrita facilmente com as ordens e correções do protagonista e chega ao ponto de consumir doses consideráveis de cidra, diante da gravidade da situação. Em sua casa, as coisas ficam ainda piores. Com os filhos animados e sua esposa, Katrina, aguardando ansiosamente a chegada do marido para passarem um tempo familiar, a revelação de Locke acerca da traição faz com que Katrina se sinta profundamente magoada e abalada emocionalmente, não se conformando com o ato do marido e se mostrando impassível acerca de qualquer diálogo ou solução proposta pelo mesmo. Em meio a toda a pressão e revolta de todos ao seu redor, ainda assim Ivan se mantém determinado em resolver seus problemas e resoluto sobre sua decisão de ir acompanhar o nascimento do novo filho, o que faz emergir a figura de seu próprio pai. Embora não sejam mostrados flashbacks ou mesmo o rosto dele, Ivan o imagina sentado no banco de trás do carro e passa a repreendê-lo por seus atos. Pelo que nos é informado pelas falas do protagonista, o mesmo foi abandonado na infância por seu pai, o que o fez nutrir um ódio profundo por ele. Mesmo com seu retorno quando Locke tinha 23 anos, o protagonista não foi capaz de perdoá-lo. Ao invés disso, o enxergava como tudo o que mais desprezava na vida. Inclusive, por não querer seguir o exemplo de seu pai, Locke segue rumo em direção de um filho que não desejava, fruto da relação de uma noite com uma mulher que não amava, para lhe dar seu sobrenome e toda a assistência que lhe foi negada ainda na infância. Mesmo com todos o odiando por isso, Locke não seguiu pelo caminho mais fácil e estava disposto a compensar a todos por seu erro. Ao fim de tudo, não temos certeza se a construção foi bem sucedida. Apenas que Locke perdeu seu emprego e sua esposa não aceitou suas justificativas, o que lhe fez perder também sua família e sua casa. Ao admitir isso, Locke, naquele momento, contava apenas consigo mesmo e com o carro que dirigia rumo ao seu destino. Porém, próximo ao hospital, o protagonista ouve o choro de seu filho recém-nascido, o que, apesar da sensação agridoce, se mostrava para ele como uma possibilidade de redenção e até mesmo de recomeço. Liderado pela atuação magistral de Tom Hardy e pela ótima condução do diretor, Locke foi um filme bem sucedido entre o público e principalmente a crítica, considerado um dos melhores filmes lançados em 2013. Apesar de angariar uma bilheteria modesta de 5 milhões de dólares, ainda assim foi mais que o dobro do seu custo de orçamento. Ao ser capaz de nos colocar como um passageiro dentro daquele carro, junto com o protagonista e seus dilemas, o filme nos convida a refletir sobre nossas vidas, em como somos moldados pelo passado e como nossas perspectivas futuras podem ser modificadas por um desvio, por menor que seja, em nossa jornada. Embora o ato que desencadeou toda a tragédia profissional e familiar na vida de Locke o torne uma pessoa moralmente repreensível, a sutileza e verossimilhança desta obra nos mostra que todos estamos sujeitos a cometer os mesmos erros e, consequentemente, nos distanciar do caminho almejado. As consequências virão, e estas nem sempre são as mais clementes, mas ao ouvirmos, juntamente com seu pai, o choro vindo daquela nova vida, somos lembrados de que também existem segundas chances.